Vamos começar então a gente batendo um papo agora sobre a questão dos riscos cibernéticos. Todo mundo ouvindo bem, tranquilos? Então vamos começar então a parlamentar sobre isso. Muito bom, senhores. Eu coloquei o nosso webinar hoje aí, vai ser um webinar meio rápido, mas o foco vai estar bem focadinho. Qual vai ser o ponto principal nosso aí? Risco cibernético. Sua empresa já sofreu algum ataque? Não. Então se prepare, ela será a próxima. Por que ela será a próxima? Porque não tem como escapar, senhores. O ataque cibernético não é uma questão de se vai ser ou não atacado, mas sim uma questão de tempo, na verdade. Uma questão de quando será atacado. Esse é o ponto crucial. Então nós vamos bater aqui esse sumário, vou falar sobre o contexto agora do risco cibernético nesse nosso século XXI, a função da estratégia de defesa que a FERMA mudou, a Associação dos Gestores de Risco da Europa acabou mudando um pouco o framework, deu uma sugestão que eu não concordo muito, mas eu estou dando para vocês isso. Tem o perfis dos hackers, tem uma estratégia hoje que é chamada de estratégia de resiliência, especificamente falando, que é uma estratégia até meia fora da caixa, que deixa entrar o primeiro ataque, deixa sofrer o ataque, perde algumas informações, mas depois ele fecha e não deixa mais entrar. E eu vou dar um framework que nós estamos utilizando bastante, que nós criamos cenários para a questão do ataque cibernético. Então nós temos que criar como que o ataque cibernético pode ou não vir a acontecer. Então esse é o ponto crucial, vamos estar batendo um papo em relação a isso, ok? Vamos ver então a questão básica então. Então esse é o nosso objetivo, apresentar o contexto dos riscos cibernéticos no atual momento e um framework para a gestão de riscos de cenários de ataques cibernéticos. Cenários, então a grande arte nossa é elaborar cenários para ataques cibernéticos. Esse é o pulo do gato nosso. Bom, aí tem eu, não preciso estar apresentando de novo a minha figura para vocês, vou passar batido. Vamos lá pôr a questão do contexto. Então, todo mundo sabe, não preciso repetir, que a informação hoje é o petróleo do século XXI, tá certo? Então, todo mundo está mexendo aí com a questão da conectividade, Big Data, algoritmo inteligente, tá certo? Maior poder de processamento, a inteligência artificial, são todos hoje processos, sistemas de altíssima tecnologia e que ajudam hoje, na verdade, a empresa a ter maior conectividade e que isso abre portas para a insegurança cibernética. Então, isso é um ponto que temos que estar raciocinando e é um ponto fundamental, tá certo? A quarta revolução industrial, tá certo? Com toda a sua tecnologia e os seus benefícios, ela está trazendo para nós 4 grandes riscos para a segurança da informação e para a cibersegurança, tá certo? O primeiro grande risco é a questão que vai aumentar e aumentou violentamente a questão da conectividade, ou seja, a interconectividade entre as variadas atividades, as variadas funções, os variados sistemas, ou seja, a internet das coisas abre portas para que, na verdade, o hacker possa atacar a gente. Então vai facilitar por um lado, grandemente, e vai trazer um lado de insegurança, de risco muito grande. Então você vai fazer tudo isso aí hoje via celular, vai facilitar a nossa vida, não teremos mais o dinheiro físico daqui a alguns tempos, tudo vai fazer via celular, via touch, quer dizer, a conectividade e a interconectividade é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, quem não investir na questão da segurança. O fluxo de informações, na verdade, não tem mais fronteira, então não tem país. Você não pode delimitar a fronteira clara disso daqui. Então isso significa o seguinte, que o indiano, tá certo? O iraquiano pode de lá do país dele atacar aqui o Brasil, atacar a gente de maneira clara e direta, sem nenhum problema. Como é que você vai pegar esse sujeito? Não pega. Difícil pra caramba, então não tem como você acertar isso daqui. A questão da mudança do ambiente de trabalho. Hoje eu posso trabalhar em casa, trabalho no aeroporto, trabalho no avião, trabalho em outra cidade, tá certo? Então a mudança do ambiente de trabalho, que já está acontecendo, não se trabalha mais fisicamente dentro das empresas, como antigamente acontecia, você perde a questão da segurança, do quesito segurança. Então isso tem que ser revisto, não que isso vá mudar. Vai mudar esse ambiente, nós temos que dar segurança com essa transição da ambiência que nós vamos estar agora tendo em relação à questão do trabalho. E com isso também, essa alta
volume, a volatilidade que nós vamos ter aí, né, de tecnologia, vai criar e está criando já uma desigualdade social e de riqueza muito grande. Com quem? Com o terceiro, o quarto e o quinto mundo. Ou seja, lá no fundão da África, por exemplo, né, subsaariana, por exemplo, o pessoal não vai ter a mesma tecnologia que nós temos. Então isso vai criar o quê? Bolsões de insegurança, bolsões de pobreza, onde o pessoal vai ficar o quê? Cria-se nichos, né? Para ter o quê? Ataque cibernético, cria-se nicho de ter ataque de terrorismo, e isso vai existir como já está existindo hoje de maneira direta. Então isso é um ponto principal. A segurança cibernética, a gente às vezes se confunde um pouco, ela está ligada e integrada o quê? A segurança da informação. Não que o homem da segurança da informação cuide somente da cibernética. Por quê? Porque a segurança cibernética ela faz uma ligação, uma conectividade entre o quê? Entre segurança de aplicativo, segurança de rede e a segurança da internet. E se interconecta com o quê? Com infraestruturas críticas. Então o ambiente cibernético é esse mundo todo virtual, onde eu mexo com o quê? Com a conectividade, que é a internet em si, com as pessoas, a organização e os aplicativos ou os dispositivos e as redes que fazem esse link. Então isso tudo é esse ambiente virtual que vem a ser a segurança, a cybersecurity ou a cibersegurança de uma forma direta, tá certo? O pessoal de pesquisas aí, Accenture, né, a própria Ernst Young e outras empresas aí, que é as Big Four, fazem pesquisas o tempo inteiro, tem um centro de inteligência muito bom, tá certo, internacional, e elas falam que cenários múltiplos, né, e integrados podem vir a acontecer, e vão acontecer, e teremos ataques maciços com isso. Esses ataques maciços, né, que vão estar acontecendo agora, vão gerar obrigatoriamente, praticamente, cinco grandes ameaças que nós teremos aí em termos cibernéticas. Quais seriam elas? Primeiro, o roubo de identidade e de credencial. Isso vai começar a aumentar e já está aumentando estupidamente. Só o ano passado, segundo dados aí da Accenture, aí, que está aqui embaixo, a fonte que eu tirei isso daí, de 2019, o relatório deles, eles tiveram aí 43 mil ataques, na verdade, que eles cadastraram para roubo específico de identidade e de credencial. Ou seja, com a minha identidade ele faz o que ele bem entende. Ele abre empresa, entra em banco, conta bancária, manipula a conta, ele rouba toda a minha questão dos meus dados pessoais e sensíveis, obrigatoriamente. Ele vai entrar em áreas, por exemplo, financeiras, vai roubar e manipular, por exemplo, dados especificamente de clientes. Então, ou dados especificamente da instituição financeira. Isso vai acontecer. Ou de uma outra empresa ou instituição. Então vai roubar e manipular esses dados, tá certo? Vai usar, por exemplo, esses dispositivos, esses softwares maliciosos, tá certo? Que vão se tornar muito mais disruptivos e muito mais destrutivos em função disso. Vai usar a chamada desinformação. Então eles vão usar a desinformação para poder atrapalhar nós, que somos da área de segurança, para poder estar trabalhando em favor disso, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder estar fazendo a contra-informação. Isso vai acontecer. E se nós não soubermos utilizar e usar as tecnologias emergentes, tais como blockchain, criptomoeda e inteligência artificial, tá certo? Essas tecnologias emergentes serão vetores de entrada para que os hackers consigam penetrar nos nossos sistemas. Um ponto importante disso tudo que eu falei, a força, o elo humano, continua sendo uma parte mais fraca do processo. Porque, por incrível que pareça, senhores, ainda hoje, século 21, 24 de junho, né, de 2019, o phishing continua sendo ainda a arma de ataque para o cyber-ataque, ou seja, para ele poder entrar e colocar dentro do sistema da empresa os softwares maliciosos para poder estar o quê? Monitorando, para poder estar reconhecendo as vulnerabilidades ou como que funciona ou funcionam as defesas, né, que nós temos. Então o phishing continua sendo ainda o ponto crucial. E aí eles montam phishing específicos para pessoas específicas. Não são aqueles phishing gerais, não. São phishings específicos para pessoas específicas. Isso é interessante, porque o hacker vai utilizar a engenharia social como de fato sempre ela foi utilizada. Ele vai pesquisar a pessoa, vai estudar a pessoa,
vai estudar a sua vulnerabilidade da pessoa, se é homem, se é mulher, se é adolescente, se é mais jovem, se é mais velho, se está carente, se está frágil em alguma situação. Então ele vai usar esse tipo de argumento para poder puxar, jogar a isca e a pessoa morder a isca. Isso existe desde o tempo lá de Sun Tzu. Quer dizer, ele vai estudar o perfil do seu alvo, tá certo? Para poder realizar o quê? Um ataque de phishing, lançar a isca concentrada. Então isso é um ponto fundamental para vocês trabalharem isso, na verdade, de uma maneira, categoricamente falando, de uma maneira preventiva. Os colaboradores, os funcionários têm que estar atentos a isso. Outro ponto importante são que as infraestruturas críticas, elas serão, obviamente, sempre serão alvos disso. O Brasil ainda é pouco atacado, mas vai ser muito atacado, não tem como escapar disso, né? Lá fora, por exemplo, as infraestruturas críticas, questão de energia, né? Usina nuclear, aeroportos, portos, são atacados constantemente. Constantemente. Aqui no Brasil, nós não temos uma defesa cibernética que cuide disso especificamente. Quer dizer, a guerra cibernética já existe, isso já acontece. Então nós temos que estar preparados para isso de maneira clara. Para vocês terem uma noção básica, né? O instituto que fala isso daqui, o Ponemon, ele fala que uma falha, em média, cibernética, simples, custa em torno de 3,6 milhões de dólares, mais ou menos, tá certo? E que os custos, na verdade, cibernéticos custarão, tá certo? Para 2021, 6 trilhões de dólares, ou seja, 2 vezes o total que aconteceu em 2015. Então a tendência é dobrar isso daí ao longo do tempo. Então o contexto cibernético nosso tende a piorar, não a melhorar, mesmo nós investimos, na verdade, na questão cibernética, desde que a gente tivesse pouco. Aqui estou dando para vocês aqui um modelinho das 3 linhas de defesa. Esse aqui é o padrão que vocês conhecem, tá certo? Onde nós temos aí a primeira, a segunda e terceira, obviamente colocadas, né? Em cima a gestão, mais acima nós temos o board que coloca. O que afirma? E aí que os institutos internos auditores da Europa e a Associação dos Gestores da Europa colocaram na questão cibernética aqui. Então, ponto interessante. A terceira linha não foi mexida. Vocês estão vendo aí, vocês vão ver aí, tá certo? Na segunda linha, eles colocaram de uma maneira independente, que tem que ser por regulação, né? O Data Protection Officer, obrigatoriamente, e colocou, na verdade, o Chief Information Security Officer, que na cabeça deles tem que ser o cara que tem que cuidar da parte cibernética, tá certo? Do lado da primeira linha, você tem toda a área operacional que cuida de recurso humano, operação, né? As operações ligadas à questão do negócio, a unidade de TI e o que cuida, na verdade, dos dados da empresa como um todo, não é o de proteção. Então ele colocou nesse dado aqui específico. E colocou o gestor de riscos lá em cima. Então ele separou aqui, tá certo, de uma maneira muito clara, o gestor de riscos, Data Protection Officer, que tem que ser um cargo independente e a parte por regulação, e colocou o Chief Information Security Officer embaixo, tá certo? Mas por que ele fez isso daqui? No próximo slide vocês vão ver que ele tem o board, que é, na verdade, o conselho de administração, aonde nós temos o quê? Temos 2 grandes comitês, na verdade, que ele coloca que tem que ter um comitê de risco obrigatoriamente formado. Vocês vão ver aí, daqui a pouco vai aparecer na tela. Abaixo desse comitê de risco, entra um comitê, na verdade, um grupo que ele chama de governança de risco cibernético, obrigatoriamente. Onde tem um casamento nesse grupo de governança de risco cibernético que se conecta com, na verdade, o comitê de risco, tá certo? Primeira e segunda linha. E leva os problemas para o comitê, né, de governança de risco cibernético. Então ele fala o seguinte, que o risco cibernético não pode ficar na mão de uma única pessoa ou de um único departamento, que seria a área de TI. Não pode ficar. Tem que ficar junto de uma área, tá certo? De um grupo, né, que seria o quê? Uma governança onde todos estariam lá falando e trocando ideias. Entraria quem aí? Quase toda a segunda linha. Então entra o gestor de risco, mais o Data Protection Officer,
mas, na verdade, o gestor de riscos de TI, especialmente falando, ou o Chief, né, Security Officer de TI, especialmente falando, o Security Information, né, e entra também a primeira linha que utiliza isso daqui. Para quê? Para que haja uma troca de informações clara, uma transparência clara na realidade. Nesse grupo aí, especificamente falando, que é o Cyber Risk Governance Group, tá certo? E o grupo de governança levaria um representante, leva isso daqui para o comitê de risco lá em cima, para ele falar para o board. E ele troca informações, estão vendo a flechinha aqui, com quem? Com o comitê de auditoria. Então, o comitê de auditoria troca informações. E é claro que a terceira linha vai estar checando e auditando esse comitê ou esse grupo de governança cibernética. Para quê? Para que ele leve a informação e leve os preceitos de forma independente para quem? Para o board, para lá em cima, para o conselho. Então aí você fecha também, a nível de conselho, você fecha a questão cibernética, que hoje, senhores, é um ponto fraquíssimo em termos de conselho de administração. Os conselhos de administração, por exemplo, não perdem tempo, né? Não sabem conversar, não sabem falar sobre a questão do risco cibernético. Então isso é uma falha crucial em termos de riscos cibernéticos. Então essa é a mudança que eles estão propondo, isso está em estudo ainda, está em votação, para saber se isso aqui o pessoal aprova ou não. Eu, particularmente, brasileiro, discordo um pouco. Eu acho que a questão do risco cibernético em si deveria estar dentro também do risk management, obrigatoriamente falando. Por quê? Para ele poder fazer a integração de todas as suas informações, para fazer colocar no liquidificador. Eu estaria colocando isso aí como sugestão de maneira clara. Então, nessa minha segunda linha aqui, iria desaparecer o Chief Information Security Officer, que estaria dentro do Risk Management, obrigatoriamente. Data Protection não pode estar porque é uma questão regulatória. Tem que estar de forma clara, sozinho e independente, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Minha sugestão, essa é a minha ideia, meu conceito, seguindo os preceitos, né, originais das 3 linhas de defesa, ok? Mas a ideia deles é criar, então, 2 grandes comitês. Um de risco, que pode existir, mas ele iria formalizar isso claramente, faz a ligação com o comitê de auditoria, que é obrigatório ter, tá certo? E aí da governança abaixo dele entraria a primeira e segunda linha, tá certo? Então, o comitê de governança abarca a primeira e segunda linha debaixo dele para trocar ideias e saber o que está acontecendo. A auditoria checa esse comitê, checa esse grupo de governança e leva essa informação para o comitê lá em cima de auditoria. Aí a bola roda normalmente como se fosse primeira e segunda linha. Então a terceira linha checaria esse comitê que já pega ao mesmo tempo primeira e segunda linha. Tudo bem? Essa é a ideia dessa linha de defesa, então, para a gente poder estar conversando. Tá certo? Muito bem. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos aí mais ou menos esses perfis de hackers aí para vocês terem uma ideia. Tá certo? Isso é uma maneira mais resumida que nós temos aí. Você tem o hacker, seria o hacker terrorista, que teria o apoio, por exemplo, do Estado. Então seria o hacker terrorista apoiado pelo Estado, por exemplo. Teríamos aí a questão criminosa, puramente criminosa, que seria o cybercriminoso, visando a grana. A motivação dele é ganhar dinheiro. Teríamos o pessoal que é ativista, tá certo? Tipo, aconteceu lá com a CIA, aconteceu aí com a questão do Boa Vista, onde o pessoal entrou, deixou a mensagem ativista dele, dizendo que não era uma boa fazer isso daqui. Então esse é um ponto importante, tá certo? Depois tem o pessoal que faz por hobby, que é simplesmente pelo prazer, pelo ato. É uma questão puramente psicológica. E tem pelo ego. Ele quer provar as suas habilidades também. Então, o hobby e o ego é uma questão puramente psicológica. Então, nós teremos 4 grandes categorias, do meu ponto de vista. O terrorista, o criminoso, o ativista e o que é movido psicologicamente por ele, que é o hobby ou pelo ego, né, para poder mostrar que ele sabe fazer, que ele pode fazer, que ele tem condições de fazer, tá certo? E aqui entra um ponto importante que eu queria conversar com vocês, que são as estratégias de defesa e de resiliência, tá certo? Que é um ponto importante. Eu chamo de cyber resiliência ou cyber agilidade, tá certo? Porque, na verdade, nós temos que ter extrema agilidade ao estar percebendo um ataque cibernético. A gente não pode perder um segundo em relação a isso. Aí eu coloquei um pupurri, depois vocês vão ver com calma, vocês vão receber, que é uma evolução desde 70
até a década, né, de 2010, já século XXI, né, da evolução que nós tivemos, das respostas que nós demos, em função de quê? Embaixo, no cinza com amarelinho aí, estão o quê? O ferramental tecnológico que nós estamos usando. Hoje, 2010, nós já estamos na era digital, tá certo? Na era da conectividade. Então veio, né, as ações desde os mainframes, cliente-servidor, a internet pura, comércio eletrônico e o digital. O que se fazia, o que se faz em relação a isso? Então isso aí é uma evolução que nós temos. O que eu quero falar com vocês aqui é isso daqui. Então, na verdade, esse slide aí, tá certo? Que eu retirei, inclusive, da Ernst Young, muito bom aí o material deles, inclusive, tá certo? Onde ele mostra claramente qual seria o escudo que nós temos que ter de uma maneira clara, que seria 3 pontos importantes. A percepção de que vai ter o ataque, a resistência que eu posso ter e que tipo de reação que eu tenho. Então, ponto importante. Esse termo hacker não está errado? Por que está errado, Raimundo? Não seria cracker? Por que cracker, no seu ponto de vista, então, Raimundo? Por que cracker, não hacker? Eu que te pergunto, ao contrário, te devolvo a pergunta. Para mim seria hacker, não cracker. Por quê? Dá para você explicar isso para mim? O hacker é aquele que entra, na verdade, que trabalha, que estuda, que tenta verificar quais são as suas especificações, o seu perfil do processo do sistema e faz o respectivo ataque, tá certo? Essa é o que, pelo menos é o que está aí o conceito de hacker, certo, Raimundo? Essa é a visão que nós temos, tá certo? Mas isso é uma discussão que pode ter depois academicamente falando. Vamos bater então aqui. Então a percepção, nós temos que estar fazendo aqui, tendo uma visão, uma visão prospectiva, violenta, para saber quais são as principais tendências. Então isso é um ponto principal. Principais tendências, tá certo? Tá certo? Você conhecendo as principais tendências, ou seja, sabendo como que os ataques poderão vir a acontecer, porque quando a gente fala em riscos cibernéticos, senhores, você tem vários riscos cibernéticos. Esses riscos juntos formam um ataque. Então eu vou ter um ataque, eu vou ter um risco de penetração, um ataque de invasão, um ataque, na verdade, especificamente falando, de entrar no meu site de intrusão e ficar lá captando informação. Você tem vários tipos de risco. Mas qual é o modus operandi do ataque hoje comum? Então eu tenho que ter essa percepção. De acordo com essa percepção, eu monto esse meu escudo, obrigatoriamente, de acordo com o meu apetite, tá certo? Então isso é um ponto peculiar. Monto a minha resistência, quer dizer, coloco as minhas defesas e depois tenho a minha reação, que eu posso me adaptar e transformar, tá certo? Ou posso simplesmente recuperar, tá certo? O que vem ser isso aqui de percepção, então? A percepção. Aí vem a questão básica aqui nossa, que aí é um ponto que o mercado ainda não está muito preparado. Vejam vocês que 44% das empresas, segundo a pesquisa, assumiram que não tem o SOC, que é a Central 24 Horas aí de monitoramento da rede. Pontos importantes. 64% não tem ou tem apenas um programa informal de inteligência de ameaças. Inteligência de ameaças. Então agora, em vez de falar inteligência de risco, inteligência de ameaças cibernéticas. Eu tenho que entender o que está acontecendo e entender a perspectiva disso. Tem que trabalhar com isso, né? 62% não aumentaram seus gastos, o seu orçamento cibernético, né? Depois de sofrer uma violação, tá certo? Então, um ponto importante, não aumentaram. 73% estão preocupados com a baixa conscientização e o comportamento de usuários ao interagir com dispositivos móveis, conectividade. Então o pessoal não acredita que vai acontecer com ele algum tipo de invasão, ponto importante, tá certo? Então isso é um ponto importante. 49% duvido que continuarão conseguindo identificar o tráfego suspeito em suas redes. Então quase que 50% acha que não consegue identificar. Aí vem a questão, então se pensar em termos de percepção, nós ainda hoje, século XXI, 2019, estamos ruim em relação a isso. Então se você olhar isso daí, a gente mais reage do que consegue trabalhar de maneira proativa, de uma maneira de antecipação. A gente só reage, isso é um ponto negativo, tá certo? Muito negativo em relação a isso. Então isso vem a gente pensar em relação a isso daqui, tá certo?
Muito bem, resistência. O que vem a ser resistência? Eu tenho que focar nos riscos e não apenas no processo de segurança em si. Então, o que isso significa? Que eu tenho que pensar na arquitetura e controles da segurança da informação. Se eu pensar nisso, eu fico ultrapassado. Então, olha aqui, 86% dizem que as áreas encarregadas de cibersegurança das suas empresas não atendem integralmente às necessidades da organização. Por quê? Porque o cara só pensa na arquitetura e controle da segurança da informação. Se pensar só na segurança da informação, eu estou para trás. Por que você está para trás? Porque existem outros dispositivos que estão abertos e não pertencem à segurança da informação. 57% experimentaram um incidente de cibersegurança recente significativo, ou seja, foram alvos de ataque significativo. Qual é uma abordagem não ortodoxa agora? É o pensar fora da caixa. O que é esse pensar fora da caixa? É um sistema, veja só que interessante, a prova de falha, ou seja, é o file safe, ou seja, para que o sistema seja seguro para falhar, né? O save to file, ou seja, ele ser antifrágil, eu tenho que ser, em vez de robusto, seguro, eu tenho que suportar ataques repentinos. Então eu tenho que levar porrada, deixar a penetração entrar em alguns tipos de informações que eu tenho pela frente. Então eu abro a minha brecha, tá certo? E depois eu fecho. Então eu tenho que suportar isso daí. Essa é a minha grande sacada que eu tenho que fazer hoje. Então a nova meta vai ter o quê? Eu tenho que ter um seguro para falhar no primeiro momento. Eu deixo entrar. Quando deixo entrar, você já automaticamente reconhece o ataque, reconhece o modus operandi, reconhece o tipo de inimigo que está te atacando, tá certo? E você, de uma forma mais inteligente, tá certo? E você, de uma forma muito mais forte, reage a isso, tá certo? E você fecha as suas entradas, né? Perdendo um pouco o lado da informação, tá certo? Então você perde um pouco em prol de você ter mais inteligência no processo teu. Isso é o que o pessoal está pregando que você tenha na resistência. O que isso significa? Que ao perceber um ataque, por exemplo, o sistema assimila, absorve, reduz essa velocidade, então ela deixa entrar e vai colocando obstáculos ao longo do caminho para que continue a avançar, mas com resistência, até que você reconheça como que é esse modus operandi, o que é o ataque em si, e depois você dá a pancada final. Você consegue fechar de forma clara e simples o processo. Isso é adaptar e se transformar. Então isso exige uma agilidade muito grande. Isso é que o livro do Nassim Taleb, o Antifrágil, ele prega essa estratégia de uma maneira clara e direta. Ou seja, você sacrifica parte da informação com o objetivo de proteger o restante. Então essa é a nova sacada que nós temos pela frente. De acordo, claro, com o seu apetite ao risco, isso pode ser feito com uma resposta, inclusive, automática. Você deixa entrar, coloca a resistência, reconhece e depois você fecha em si. Ou seja, o SOC, né, passa a ser o quê? Passa a ser uma ameaça, passa a reconhecer uma ameaça de alto nível. O sistema como um todo, né? Ele, como dono do sistema, recebe o alerta e automaticamente ele desativa para evitar, por exemplo, a disseminação. Essa é uma sacada que tem. Por exemplo, você derruba o sistema, você mesmo derruba o sistema teu para não deixar que o ataque continue a acontecer. Isso é uma estratégia que você pode fazer em vez de você ficar brigando para tentar impedir que ele venha a entrar. E nessa briga ele acaba penetrando no seu sistema, tá certo? Então isso é uma das estratégias que hoje tem acontecendo. Então a questão que a gente fala aqui da questão da resistência é isso. Eu tenho que ter essa inteligência desde que eu tenha inteligência em função disso. Então é isso que muda de maneira clara. E entra a reação. Esta reação, que vem agora você saber do que tem, aí tá, eu vou passar para vocês aí alguns slides com alguns textos aí, para vocês levarem e lerem com mais calma, exige que você tenha um SOC extremamente experiente, extremamente instrumentalizado com sistemas inteligentes, inteligentes que eu falo com inteligência artificial, para reconhecer padrões de ataque, padrões de sistemas, modus operandi de sistemas, ou seja, você tem que trabalhar com inteligência agora. Inteligência, ou seja, analisar essas informações todas que estão no mercado. Caso você não consiga fazer, senhores,
a gente está a pé. Então, essa parte de você fazer a reação é basicamente isso. Então, é o que você vai dar a resposta efetiva para isso. Então, a investigação, ela exige que você tenha esse reconhecimento, tá certo? Eu passei para vocês aí, acho que é 1, 2, 3, 4, 5 slides. E no final, eu gostaria de que vocês olhassem aí no slide 31, pule para o 31, por favor, porque eu acho que é importante, no 31 que nós estamos vendo aqui agora, só dar um tempinho para poder pular aqui para o 31, aí tem aqui uma tabelinha que foi montada, aonde a gente vê que tem percepção, resistência e reação. E aí você vai ver o seguinte, aonde que cada empresa está, ou seja, aonde que cada empresa mais investe, tá certo? Por exemplo, interessante, a resistência é a empresa que quer mais investir. Então, na percepção, que é a questão da aproximação, que é poder enxergar a ameaça, na verdade, de uma maneira inteligente, prospectiva, que é esse quadro que vocês estão vendo aí agora, a gente investe muito pouco. Você vê que nós temos aí baixo envolvimento aí do conselho, baixa qualidade de relatório, por exemplo, média, onde a organização investe, por exemplo, tá certo? E coloca como prioridade. Alta investimento, alto envolvimento é na resistência. Vejam vocês que é uma questão reativa, na verdade. Ou seja, quando eu falo resistência, é onde você quer tentar segurar ali. E na reação, que exigiria de você trabalhar percepção e reação, ou seja, você ter inteligência do ataque para saber como que você vai reagir, também é baixa. Então, resumindo aqui, o que eu quero dizer para vocês, nós trabalhamos com resistências padrões, escuros de defesa padrões. E fica fácil, teoricamente, para o hacker poder atacar. Fica fácil para o hacker poder entender o nosso modus operandi. Por quê? A gente não investe nas duas pontas. A ponta proativa, a ponta da prospectiva e a ponta que você deveria reagir de uma maneira inteligente, de uma maneira com inteligência, reagindo de uma maneira que você vai, de fato, ir na causa raiz. Nós não fazemos isso. Então, isso é um ponto fundamental. Tá certo? Sim, Patrícia, os slides vão estar disponíveis aí. Ok? Então, isso é um ponto importante. Então, isso daqui, senhores, eu acho que é um quadrinho que ele é estratégico para nós que lidamos com a segurança cibernética, lidamos com a gestão de risco, para a gente poder enxergar e pensar. Isso, para mim, inclusive, vale para qualquer tipo de risco que a gente vai tratar hoje em dia. Nós temos que ter uma visão prospectiva do risco. A reação a esse risco, na verdade, tem que ser feita de forma inteligente e a resistência a ele, ou seja, eu colocar barreiras para ele, se vocês forem pensar, a gente coloca a barreira padrão. Aí a gente morre. Por que a gente morre? Porque você coloca aquilo que eles, criminosos, conhecem. Aí põe no hacker, põe no crack, põe no criminoso aí comum também, da rua, não interessa. Ele já conhece as barreiras comuns. A gente não atua inteligentemente. Então eu acho que isso é um ponto legal para a gente poder pensar, é uma forma diferente de a gente poder raciocinar, tá certo? E por último, aí agora nós temos o nosso framework, que eu uso para a gestão de risco cibernético, tá certo? O que é esse framework aqui que eu uso para a gestão de risco cibernético? É o padrãozão nosso da ISO 38000, onde eu coloquei aqui 2 pontos importantes aqui. Primeiro, eu não posso iniciar a gestão de risco cibernético sem pensar, primeiramente, em saber quais são as informações e dados que eu considero relevantes para eu proteger. Não é ativo, hein? É diferente de segurança da informação. Não é ativo. É informação e dado. Por quê? Na cibernética, o hacker, ou meu amigo Raimundo falou aí, o cracker também, o hacker vai atrás de quê? Da informação e do dado, obrigatoriamente. Então eu tenho que saber qual é a relevância dela. Então eu montei uma matrizinha aí, a gente vai trabalhar em estratégico, tático, operacional e ver qual é o impacto, dessa informação sendo manipulada ou sendo, na verdade, sequestrada, retirada e etc. Então segue aqueles 3 Cs aí, na verdade, da segurança da informação. Então eu te mostro essa matriz, segue, na verdade, o critério do impacto, tá certo? Desse impacto que vai ter, se é alto, médio ou baixo. Eu coloquei aí alguns critérios para você poder trabalhar e coloquei também o critério do parâmetro, o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Isso, senhores, é condição sine qua non. É como se fosse um BIA, Business Impact Analysis,
das informações. Eu acho que isso é estratégico. Se não tivermos isso aqui na mão, fica claro que, na verdade, em termos, né, cibernéticos, a gente fica para trás. Aqui coloquei só um exemplo de 3 informações aqui: objetivo estratégico, né, a reestruturação do modelo de negócio da empresa, por exemplo, e insumo operacional que eu tenho. Fiz aí a classificação da informação em termos de conteúdo dela, então são 2 estratégicos e um operacional, e o impacto. Então o I12 ficou, na verdade, lá em cima, no mais alto, tá certo? E o 3, que é o insumo operacional, ficou na questão do impacto mediano, na verdade, tá certo? E ficou tido como operacional, então ficou no verde. Só para ter uma noção que a gente pode classificar os dados e informações na matriz, e a matriz vai nos direcionar aquilo que nós temos que proteger, que isso é importante ter essa noção clara, essa função clara e estratégica. Outro ponto importante para a gente poder criar e levantar quais são os riscos cibernéticos que vamos estar verificando as nossas fragilidades, vulnerabilidades, eu criei aí um diagrama de causa e efeito diferenciado também, aonde eu levo em consideração o quê? Eu levo em consideração o fator humano, em termos de sensibilização, conscientização e maturidade, levo em consideração qual é a atratividade das informações e dados que o meu segmento de negócio possui, então atratividade e relevância, né, o controle que eu tenho sobre eles, levo em consideração, tá certo, no ambiente externo, lado direito embaixo, levo a motivação do agente agressor, a aposta que ele faz e a estratégia que ele pode usar para poder me atacar. Eu levo em consideração isso. Levo em consideração, na verdade, a questão da segurança da rede, ou seja, os controles que eu tenho em relação à minha rede, os controles que eu tenho lógicos, né? A segurança lógica que eu tenho em relação a acesso e intrusão, nos meus sistemas, o que eu tenho de sistema preventivo e sistema detectivo, tá certo? E se tenho sistemas de continuidade, processo de continuidade e recuperação, levo isso em consideração e levo também em consideração controles físicos, que são importantes, tá certo? Infraestrutura física. Então eu levo em consideração 6 macro causas para a gente poder trabalhar com eles, para levantar qual é o meu nível de fragilidade. Com os níveis de fragilidade levantados dos riscos inerentes, por exemplo, eu tenho uma matriz de risco. Nessa matriz de risco, por exemplo, vocês vão ver aí daqui a pouquinho, eu posso colocar os vários tipos de riscos que eu tenho. Aí eu posso pegar os riscos que eu considero mais relevantes. Que riscos? Os riscos cibernéticos que estão aí colocados. E aí, com esses riscos que são relevantes, eu monto o cenário, que é a minha perspectiva. Então, exemplo. Então, intrusão nos sistemas da empresa de software malicioso, que ficou retirando e monitorando informações por mais de 20 dias, sem ser detectado. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, 3 riscos. Teve uma intrusão, teve um monitoramento, que ele ficou por mais de 20 dias fazendo isso daqui, e eu não percebi, tá certo? De forma clara e direta, e eu tive um objeto estranho lá dentro do meu sistema que ninguém percebeu. Então eu tive, na verdade, a intrusão, tive o monitoramento e mandando informação para fora, que eu não percebi, e alguém que ficou dentro de um corpo estranho no meu sistema que não foi percebido. 3 riscos fazendo esse tipo de ação. Após o 20º dia, houve o sequestro de parte dos dados do cliente da empresa, dos servidores. Então ele sequestrou essa informação após o 20º dia. Aí houve o ataque em si, tá certo? Então ele tirou essas informações, tá certo? Incluindo o backup que eu tinha. Então ele tirou as informações do meu servidor e tirou as informações do backup que eu tinha na empresa, se eu tivesse isso aqui na empresa. E destruiu o restante dessas informações. Outro risco, destruiu. E, além de destruir, na verdade, ele desfigurou o meu site com uma pichação política partidária. Então aí o desgraçado do hacker aí, ele teve aí o hacker criminoso, tá certo? Visando aí, na verdade, ganhar uma grana com sequestro, e o hacker ativista, tá certo? É que ele pede aí, ó, no 25º dia solicitou resgate na ordem de 30 milhões de reais para devolver as informações do cliente e não divulgá-las nas mídias sociais. Isso daqui, senhores, é um exemplo simples aí de um cenário que você pode vir a sofrer. Minha pergunta é, com base nesse cenário, e aí é feito um cenário inerente, minha pergunta é, eu tenho resposta para isso?
Eu tenho um sistema que consegue suportar isso daí? Os meus sistemas, os meus controles suportam isso? Então a resposta para isso é que eu tenho que ter uma política de segurança cibernética. Essa política aí eu tirei da resolução do Banco Central, que pede para que as áreas de instituições financeiras tenham, né? Mas se você olhar no item 3, por exemplo, ele dá os procedimentos e controles para reduzir essa vulnerabilidade. Então isso é um ponto importante, tá certo? Desde autenticação, criptografia, prevenção, detecção de intrusão, teste de varredura, quer dizer, dá uma série de controles que eu tenho que ter, tá certo? O quesito usuário, quer dizer, então eu tenho que ter sistemas e processos que vá suportar o quê? Não o risco em si, mas sim os cenários de risco. Então a dica que eu dou para vocês, experiência minha pelo menos, tá certo? É que vocês possam, na verdade, montar o quê? Montar cenários de riscos, que é a parte principal da chamada percepção. Eu vou estar tendo a condição de montar a questão proativa, né? A questão da inteligência. Então eu preciso trabalhar com inteligência. Então eu preciso saber qual é a relevância das informações que eu tenho. Essas informações são relevantes para mim, são atrativas hoje para o mercado hoje cibernético. Qual o mercado cibernético? O terrorista, o ativista, o criminoso, o que tem motivação psicológica. É atrativo ou não é atrativo? Tá certo? Pode atacar por si só ou não pode atacar por si só? Qual o grau que ele tem aí, na verdade, que ele tem de atratividade? Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder trabalhar em função disso, tá certo? E isso é a percepção. Com base nessa percepção, nesse nível de atratividade, eu monto cenários de ataque. Com os cenários de ataque, eu deixo ter a primeira linha ser invadida, deixo um parâmetro para ser invadido, para conhecer, reconhecer padrões de ataque, e a reação minha vai ser uma reação direcionada, mas uma reação efetiva e certeira. Então, com base nisso, eu vou colocar controles muito mais assertivos do que colocar controles padrões. Então, tecnicamente falando, eu tenho que eliminar no diagrama de causa e efeito, para derrubar os cenários, eliminar as causas que eu tenho efetivamente falando. E não ficar, às vezes, enxugando gelo. Às vezes a minha causa maior é a falta de sensibilização. Não adianta eu colocar N sistemas, N processos, se principalmente o meu público interno não está preparado para isso. Ok? Muito bem, senhores. Eu acho que hoje o tempo é curto aqui. Eu quis dar só um panorama para vocês sobre isso daqui. Eu tenho que sair agora, infelizmente, mas eu vou fazer depois um outro webinar para vocês com um pouco mais de tempo para discutir um pouco mais isso, que eu acho importante. Isso permite a montagem de planos de... Claro, sem dúvida, exatamente isso. O plano de qualidade de negócio, você tem que levar ao pior cenário. Ou seja, se o ataque cibernético tirar fora do ar o seu respectivo ou os seus respectivos sistemas, né? Então, se você levantou as suas informações relevantes, tá certo? As informações relevantes estão alicerçadas em certos sistemas. Se eles saírem fora do ar pelo ataque cibernético, você tem que ter um plano B para poder continuar com esse sistema rodando, tá certo? Ou no teu parceiro, na nuvem, onde quer que seja. Então permite você ter esse tipo de resposta efetiva. A resposta que você pode dar, inclusive, pode ser você não reagir, você desativa aquele sistema e entra em outro sistema, né? Sistemas virtuais podem ter para isso. Você pode montar até isca para o cibernético e você ter servidores virtuais atuando em cima disso. Então você atrai o cara para um servidor virtual, por exemplo. Isso hoje existe. Tudo bom para vocês? Senhores, alguma pergunta a mais que eu possa responder aí mais 5 minutos? Hoje foi meio rápido aí, me desculpem, mas é que eu tenho aí um compromisso aí que não dá para poder adiar, mas eu prometo que depois a gente faz um outro webinar específico disso. É um tema que também eu gosto, eu me apaixonei por ele, eu acho super interessante. Acho interessante as formas como nós estamos hoje no mercado mundial progredindo em função disso. Essa sacada que foi dada aí sobre a questão de você deixar entrar e depois bater é bacana. E esse quadro aqui que eu acho importante aqui da percepção, resistência e reação, eu achei fantástico. Não é meu, isso é da Ernst Young, que eu peguei de um estudo que eles fizeram aí da Ernst Young. A fonte é da Ernst Young. Houve uma falha minha pela pressa que eu acabei não colocando, tá certo? Mas a gente vai colocar depois. Eu achei fantástico a forma como eles fizeram, uma sacada fenomenal, muito boa. Então a percepção, resistência e reação é fenomenal.
e vejam por que as coisas acontecem, né, de uma maneira muito clara para mim. Ficou claro isso aqui para mim quando eu vi, porque a resistência nossa é uma resistência padrão. Então é uma resistência padrão. O escudo nosso de defesa é padrão. Como ele é praticamente padrão, obviamente, eles conhecem também o padrão, eles sabem como penetrar e como burlar os sistemas. Tá certo? E a reação nossa fica sendo uma reação pífia, fica sendo uma reação inócua. Tudo bem? Ok, senhores. Alguma coisa a mais que eu possa resolver? Ok. Raimundo, muito obrigado aí pela sua gentileza aí. Ok? Ok, muito obrigado, senhores.